Olá, querido, graça e paz. Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu me chamo Robson Ribeiro e nós estamos aqui para falar um pouco sobre final dos tempos. Esses vídeos que nós temos feito é uma série de estudos, é uma série de vídeos chamada de Momento Escatológico e esse é o nosso terceiro vídeo. Se você tem interesse de aprender, ouvir o nosso material, se inscreva em nosso canal, deixa o teu comentário, deixa o teu like, isso é muito importante para a gente. E vamos conosco, fique comigo até o final, porque nós iremos falar um pouco sobre momentos escatológicos e coisas relacionadas ao final dos tempos. Na verdade, a escatologia é relacionada ao final dos tempos, né? E no vídeo de hoje nós estaremos falando um pouco sobre a construção do terceiro templo dos judeus como evento profético, né, do tempo do fim. Os judeus, a gente sabe que a maior patrimônio dos judeus é o templo. Sempre que se fala sobre o povo judeu, a gente pensa no templo, a gente fala sobre o lugar de culto. E no momento a gente sabe que os judeus estão sem o seu templo, né? O templo ele foi destruído no ano 70 depois de Cristo, e de lá para cá os judeus não somente eles estão nessa peregrinação, mas também eles estão sem o seu lugar de culto, sem o seu lugar de adoração. E há uma promessa, há uma perspectiva para que o templo seja reerguido. E de fato, lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e 4, o apóstolo Paulo vai falar sobre um personagem muito importante dentro desse cenário escatológico, que ele chama de filho da perdição, homem do pecado, que todos dentro da escatologia reconhecem ser o anticristo. E ele diz que esse homem, ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto. Ele diz que ele vai fazer isso a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse Deus. Então, ele não vai dizer que é Deus, como alguns pensam, alguns pregam, e algumas versões da Bíblia até deixa entender que é isso, mas ele não vai dizer que é Deus, porque ele serve a um Deus. Daniel diz que ele serve a um Deus estranho, um Deus desconhecido dos seus pais, que é o Deus das fortalezas, o Deus das guerras. Então ele serve a um Deus. Então ele não vai dizer que é Deus, porque ele serve a um Deus, não tem como ele dizer que é Deus. Mas ele vai fazer coisas que somente o Messias estaria autorizado para fazer. Ele irá sentar no santuário de Deus, no templo de Deus. E eu tenho certeza que quando você escuta um relato desse, você lê um relato desse, eu tenho certeza, eu estou partindo do pressuposto que você acredita que ele está falando do templo dos judeus, na Judéia, em Jerusalém. Ele não está falando sobre o templo do Vaticano, ele não está falando sobre a igreja evangélica mais próxima da nossa casa, ele está falando sobre o templo dos judeus, esse templo, que na verdade vai precisar ser reerguido, ele vai precisar ser construído. E se a gente for estudar um pouco e for curioso para entender o que está acontecendo no mundo islâmico, já existem rumores há alguns anos sobre essa intenção que os próprios muçulmanos têm, de devolver para os judeus o seu templo. Existem alguns muçulmanos que não são tão radicais como os outros, que têm raiva, que querem matar, mas existe uma parte que não são tão radicais que já tem falado sobre a possibilidade dos judeus terem o seu templo. Hoje, no Monte Santo, que é o lugar do templo, tem uma mesquita muçulmana, mas pelo que me parece, pelo pouco que eu estudei, eles querem construir um templo dos judeus ali próximo, vizinho mesmo, aonde fica essa mesquita. E eles ficariam revezando entre eles para a questão da adoração. Mas isso é tudo conversa e coisas que acontecem dentro do mundo islâmico. A gente só tem informação se for curioso, se for procurar ver outras fontes de pesquisa que não sejam aqui do Brasil. Às vezes eu sou curioso, vou atrás de algumas informações, com muita limitação, porque eu só falo português, então muita coisa é em inglês, então a gente fica um pouco limitado para poder ter acesso a essas informações. Mas o fato é que vai ter um momento que o templo vai ser construído, porque para que o anticristo sente no templo, o templo tem que estar de pé. E por que eu digo que isso é um evento profético importante do tempo do fim? Porque eu creio que a igreja será arrebatada antes do período tribulacional.
E o anticristo, ele irá se levantar contra os judeus justamente no período da tribulação. Então, antes que o templo esteja de pé, para que o anticristo se sente lá, a igreja será arrebatada, ou pelo menos no momento em que o templo estiver sendo construído. Em algum momento desse, a igreja será arrebatada. Eu sempre costumo dizer e brincar que quando a gente começar a escutar rumores de que o templo já está sendo construído, Jesus Cristo se levantou do templo, do trono, né, para buscar a sua igreja. E de fato isso é verdade. A gente não sabe exatamente o momento, porque não existe precisão, não existe nenhum tipo de sinal que antecede o arrebatamento, mas se a gente for comparar que para que o anticristo sente no templo, o templo tem que estar de pé, então enquanto o momento que houver algum rumor de que o templo está sendo construído, Jesus Cristo está de fato se preparando para vir buscar a sua igreja. Então é importante a gente poder saber, né, além do testemunho interior, que é muito importante, porque a gente é guiado de dentro para fora, não é guiado de fora para dentro. Então é importante a gente também ter esses sinais do lado de fora para que a gente possa ficar cada vez mais ligados. A gente sabe que os judeus, eles tiveram o seu primeiro templo construído por Salomão, na época do rei Davi, né? Davi, na verdade, começou, mas quem fez a finalização foi Salomão, seu filho. Ele concluiu a questão do templo, porque os judeus viviam num tabernáculo que se movia, né? Que era montado e desmontado na época da peregrinação deles. Então eles montavam esse tabernáculo até o momento de ser levantada aquela grande oferta que fala lá no livro de Crônicas por Davi, né? Davi dá dos seus ouros pessoais, dos seus tesouros pessoais, para que o templo seja construído. E alguns estudiosos contam que esse templo ele durou aproximadamente 41 anos, até o momento em que os judeus eles foram levados cativos pelos babilônicos, né? O Império Babilônico ele é marcado pelo domínio dos assírios. Ele é dividido basicamente em duas fases. O primeiro Império Babilônico, que vai de 1792 a 1750, e depois o chamado Império Neobabilônico, que vai de 625 a 539, tudo antes de Cristo. E aí ele finaliza, né, o Império Babilônico finaliza com as conquistas de Ciro o Grande, que é quando começa o Império Persa, que já era um império muito grande, muito predominante na época, né? O Império Babilônico ele conquista ali aquelas terras que estavam às margens do rio Tigres e Eufrates, aonde hoje é o Iraque. Então ele conquista, o Império Babilônico conquista aquelas terras. O Império Persa, que já estava em grande ascensão, já estava crescendo, as terras onde os persas viviam eram terras pouco férteis, então para eles era interessante procurar um lugar onde existia água, né, para poder ter a cultura da plantação, porque eles viviam muito de agricultura, e aí eles invadem o Império Babilônico e eles tomam os domínios do Império Babilônico, porque os persas se juntam aos povos medos, né? E aí eles formam esse grande império que é chamado de Medo-Persa, na época de Ciro o Grande. E aí eles conquistam as terras do Império Babilônico, e nesse período que eles tomam o Império Babilônico, conquistam as terras, nesse momento eles libertam os judeus do seu cativeiro. Eles dão para os judeus de volta o direito de ser povo. E é muito interessante isso, porque para os judeus os persas eles são uma espécie de libertador, né? Dário, que foi Ciro, que foi o que começou, e Ciro e Dário, que são dois imperadores muito importantes e citados na Bíblia. Tem outros, mas esses são os mais conhecidos. Eles dão esse direito para os judeus voltar a ser povo, né? Inclusive não somente estabelecer leis civis na época de Artaxerxes, que ele dá esses decretos para que o povo não somente volte a ter a sua civilização, voltar à prática da sua cultura, e o tão sonhado templo dos judeus, ele é construído na época do Império Persa. O templo e a cidade, né? Artaxerxes ele dá esse direito, né? Ele dá um decreto liberando o povo para poder começar ou dar continuidade
ao templo que já havia sido começado, né, por Esdras, se eu não estiver enganado, e depois Neemias e Zorobabel, eles concluem essa questão do templo. E aí vem o final, né, o fim do Império Persa, porque ele perde os seus domínios para o Império Macedônico, de Filipe II. Eles tentam invadir algumas terras gregas, ainda no Império Persa, eles tentam invadir algumas terras gregas, algumas cidades gregas, e eles perdem todos esses processos de guerra. Eles começam tentando invadir Atenas, depois tentam invadir Esparta, né? Que inclusive é até tema de filme, né? Os 300 de Esparta, quando os espartanos eles ficam apenas 300 para sustentar e segurar a entrada de um exército persa para tentar invadir a cidade. E aí as cidades-estados gregas elas ficaram bem desgastadas com esses processos todos de guerra, e aí vem Filipe II da Macedônia, ele consegue subjugar as cidades-estados, elas perdem a sua autonomia, e o Império Grego ele entra em ascensão, e ele tem o seu grande ápice com Alexandre o Grande, que era filho de Filipe II. E Alexandre o Grande ele cresce e ele toma os domínios dos persas, e nesse período todo o templo está de pé. O templo só vai ser destruído lá na frente, na época do Império Romano. O Império Romano fez essa fusão, né, que foi o império posterior ao Império Grego, dentro dessa cronologia. O Império Romano vem e ele faz essa fusão, né, com o Império Grego, e na época de Jesus a gente sabe que o império predominante era o Império Romano, mas o Novo Testamento foi escrito em grego, por judeus, por grande parte de judeus, escrevendo em grego, que era a língua predominante, mas o império que estava em ascensão era o romano. Então o Império Romano ele vem aí com esse período de suas conquistas e ele vai crescendo muito, e os judeus, na tentativa de se libertar do Império Romano, eles começam uma rebelião por volta do ano 50, 55, 56, eles começam uma rebelião dos judeus tentando se libertar de Roma. Vespasiano ele leva as suas tropas para tentar apaziguar essa rebelião, e ele fica ali por um período de tempo, mas aí ele precisa retornar a Roma. Ele é chamado às pressas. Tito, seu filho, ele assume essa empreitada militar, e é justamente por volta do ano 70 que o templo e a cidade de Jerusalém elas são destruídas. É bom que você lembre que essa profecia do templo, do segundo templo, sendo destruído, foi falada por Jesus. Os discípulos estão passando, né, pelo templo, e aí eles começam a se maravilhar pelo ouro, pela boniteza do templo, né, porque Herodes havia feito reformas nesse templo. Ele deixou como um cartão postal, né, como um ponto turístico. Ele coloca muito ouro no templo, e aí os judeus passando, os discípulos passando lá, eles começam a se maravilhar, e Jesus disse: em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não venha a ser derrubado. E de fato isso aconteceu no ano 70, e o motivo pelo qual não ficou pedra sobre pedra foi porque eles começaram um grande incêndio, né, no templo, e o ouro, os utensílios de ouro começou a se derreter e se esvair pelas brechas das pedras. E aí o povo, na ganância para pegar o ouro, começou a remover as pedras para catar aquele ouro, e aí não ficou pedra sobre pedra no lugar onde é o templo. Ou seja, a profecia de Jesus, as palavras de Jesus, elas se cumpriram à risca. E de lá para cá, os judeus não somente estão em peregrinação, mas eles estão voltando, eles estão retornando para a sua terra natal, e o templo está sendo falado para ser reconstruído. Em outras palavras, existe todo um cenário profético do tempo do fim se preparando para que a igreja seja arrebatada. Embora que a igreja, o arrebatamento, não exista nenhum sinal, não exista nenhum tipo de ponto, pode ser a qualquer momento, mas existe um cenário todo sendo pronto para que o mundo possa começar a chegar no seu ponto do fim. Nós estamos no finalzinho desses últimos tempos, né? Daqui a pouco vem um arrebatamento da igreja, começa a tribulação, e logo em seguida da tribulação a gente vai ter 1000 anos de reinado com Cristo, que é quando a igreja
retorna com o Senhor das bodas do Cordeiro. E esse cenário está sendo todo preparado, tudo está sendo pronto no mundo para que essas coisas aconteçam. Então eu quero animar você para você ficar com expectativa e percebendo sempre as inclinações que nascem no teu coração, porque eu não acredito que nós seremos pegos de surpresa. Deus irá nos avisar. Existe o testemunho interior que a gente pode ter a percepção desse tempo se aproximando cada vez mais. Então fica animado, nós não estamos aqui vivendo nossa vida de todo jeito, nós estamos caminhando para um caminho certo, nós estamos em uma crescente. A igreja não está parada, a igreja está avançando e eu e você estamos em movimento. Então, que Deus continue abençoando a tua vida, que você continue prosperando e crescendo no Senhor e até os próximos vídeos. Deus abençoe.